ir contra Bolsonaro requer muita paciência. Se você é contra o Bolsonaro, se você quer o impeachment, tenha paciência. A gente lida com o fascismo, e o fascismo é algo que constitui a identidade brasileira igual caipirinha. Há quase 100 anos, isso acompanha a gente de uma forma esplendorosa. Em 1935, aproximadamente, Plínio Salgado tinha, na liderança da Aliança Integralista Brasileira, francamente nazista, aliada ao nazismo, francamente fascista, algo em torno de 600 mil a 1 milhão de apoiadores. Só para vocês terem a ideia, hoje você tem apenas 7 partidos políticos, 100 anos depois, você tem só 7 partidos políticos com mais de 1 milhão de filiados. PT tem 1 milhão e pouco, PMDB é o único que ultrapassa 2 milhões, tem 2 milhões e pouquinho, 2 milhões e 100 mil. Ou seja, você tinha já no início do século XX, 1930 e pouco, você tinha dados próximos ao que a gente encontra 100 anos depois. A adesão ao ideal fascista abertamente convocava as massas. Aí você fala, mas as pessoas não sabiam ainda o que ia acontecer com o nazismo, as mortes todas, sabe? Não interessa. Perceba que depois do nazismo ser escancarado no que havia mais de repugnante, violento, criminoso contra a humanidade, Plínio Salgado se candidata novamente em 1955 e recebe 10% dos votos. Ou seja, 1 a cada 10 brasileiros, mesmo sabendo recentemente o que tinha acontecido, menos de 10 anos, o que tinha acontecido com o nazismo, aquele terror todo sendo exposto, as pessoas votaram em alguém que era, então, francamente nazista. Plínio Salgado continuou lá no golpe, um pouquinho antes de 64, ele estava lá discursando na Marcha da Família contra o comunismo. Durante a ditadura escrevia livros de moral cívica, morreu em 75. Mas, ou seja, deixou uma marca fundamental, não só na política, como mesmo na educação. Livros de educação moral e cívica foram escritos, muitos, pelo Plínio Salgado. Até o período de redemocratização, parece, a gente se encantou com a ideia de que esse fascismo estava desaparecido, morto, enterrado. Bolsonaro trouxe tudo isso pro chão. E as pessoas vão continuar aderindo. Ontem teve lá a divulgação do vídeo do STF. Muitos de nós que desejamos o final desse pesadelo, a gente acha, agora não, agora é inapelável. Isso não vai sustentar. Pode não sustentar o governo. Pode ser. As lutas internas lá podem chegar a um acordo onde Bolsonaro não seja mais viável. Mas e o cidadão comum do seu lado, seu tio, a galera do WhatsApp, seu amigo do emprego, seu vizinho? Às vezes mesmo as pessoas que estão dentro da sua casa, seu pai, sua esposa, seu filho, aderiram a esse ideal fascista que Bolsonaro deixa escancarado, ainda com esse discurso defendo a democracia, a gente sabe que não é difícil perceber isso. Na verdade é difícil, mas não é impossível não perceber. Pra gente existe uma obviedade e clareza, para outros não, e aí a gente tem que aceitar isso. Não é aceitar endossando, mas é aceitar reconhecendo que a tarefa nossa não é entender a queda do Bolsonaro como o ápice de uma resistência da qual encampamos. Mas o que vai ser da gente nesse reencontro? A gente vai ter que reencontrar as pessoas que, tanto quanto o Bolsonaro, nos angustiam, mas nos angustiam de forma profunda, porque estão próximas dos nossos afetos e do nosso convívio imediato. Essas pessoas vão estar lá. Tem um filme chamado Underground, de um cineasta chamado Emir Kusturica. Ele é iugoslavo, a Iugoslávia não existe mais, e esse filme, Underground, fala sobre toda a trajetória da história da Iugoslávia desde a Segunda Guerra Mundial, passando pelo período da Guerra Fria, ditadura
pesada do Tito, até a guerra civil que faz com que a Iugoslávia deixe de existir e dê origem a outros países. E aí ele pega cidadãos comuns, dois amigos que vão, com as suas contradições e conflitos pessoais a partir do alinhamento político de cada um, de amigos e íntimos, até uma violenta dissidência onde um mata o outro. A última cena, o filme é um clássico, vejam, e a última cena é o quê? O reencontro dessas pessoas, inclusive dos mortos, numa cerimônia de casamento. A cena é linda, mas que chama atenção pra gente aqui de que esse reencontro é inevitável. Nós, os nossos mortos, os nossos queridos, os nossos não tão queridos, vamos nos reencontrar. Reencontrar não é reconciliação. Mas a gente vai se reencontrar pós-Bolsonaro, pós-pandemia. Como vai ser?